Bradesco, entre nós você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. O dia foi de expectativa e frustração para os brasileiros e familiares que tentam há mais de um mês fugir da guerra entre Israel e o Hamas. O grupo foi incluído na lista dos que podem atravessar a fronteira com o Egito, mas a passagem de Rafah ficou fechada o dia inteiro. São mais de 4 semanas de angústia. É o que mostra o enviado especial da Record, Roberto Cabrini. Entre ataques e gestões diplomáticas, aqui tudo está sempre por um fio. Estamos à fronteira de Rafah, entre Gaza e o Egito. A passagem reflete como nenhum outro lugar nesta guerra a instabilidade do que se vive por aqui. Quando a diplomacia ganha terreno, ela abre e possibilita a saída de estrangeiros. Quando as táticas de combate ou ataques maciços desmoralizam as negociações, ela imediatamente fecha. Hoje eles estiveram a um passo de escapar daqui. Pela primeira vez, os nomes dos 34 brasileiros apareceram na lista de quem pode atravessar a fronteira. Eles estavam prontos do lado de Gaza. Espero que a gente consiga viajar hoje. A chance é muito grande. Finalmente estamos na fronteira. A embaixada ligou pra gente sair. São 6 horas da manhã agora. E estamos embarcando na fronteira agora com o resto dos brasileiros. Enquanto isso, do lado do Egito, a missão da diplomacia brasileira chegou a se posicionar para recebê-los. Mas em Gaza nada é garantido. Tudo pode mudar em segundos. Para que a fronteira se abra, 3 forças principais precisam chegar a uma sintonia: Israel, Egito e os palestinos representados pelo governo do Hamas, que ainda controla a região, mesmo sob intensa pressão. A partida dos estrangeiros de Gaza hoje, entre os quais estavam os brasileiros, foi condicionada à saída de palestinos feridos. Estou aqui na fronteira, na esperança que abriu o portão para entrar os feridos primeiro. Depois que entrassem os feridos, a gente segue a viagem. Sem entrar os feridos para Egito, ninguém consegue viajar. Mas Israel acusou o Hamas de tentar infiltrar seus militantes nas ambulâncias que iam deixar Gaza. Na guerra de narrativas, o lado palestino. E novamente as autoridades de ocupação israelenses burlam esta saída e impedem sua repatriação. Como é feriado, não tem previsão de sua saída. Sexta e sábado é um feriado na área, assim que vamos ter que aguardar. Por outro lado, a Embaixada de Israel respondeu que, apesar dos esforços com o Brasil, o Hamas impediu hoje a abertura da passagem de Rafah e, consequentemente, a saída dos cidadãos brasileiros da faixa de Gaza. Nesse clima de desconfiança, 2 motoristas de ambulância chegaram a ser presos. E para piorar o cenário, bombardeios intensos a áreas de hospitais tornaram a situação na passagem de Rafah insustentável. A fronteira fechou e os brasileiros continuaram em sua longa espera. Jabalia, norte de Gaza. Um bombardeio atinge uma casa nas imediações do hospital Al-Ávida. Dentro de uma ambulância, funcionários vivem momentos de pânico. Estilhaços ampliam a área afetada. Encurralados, os homens tentam se proteger. Até que conseguem escapar. A destruição está por toda parte. As ambulâncias sofreram danos importantes. Juntamente com os veículos no pátio, o hospital foi destruído. Dezenas de profissionais do hospital ficam feridos. Estávamos esperando um sinal para nos movermos quando ouvimos o som de um bombardeio.
Perto dali, na área de um hospital de campanha, uma sequência de explosões. O exército israelense está cada vez mais perto. Da janela de um hospital pediátrico na mesma região, esta é a visão. Tanques cercam o complexo. Aqui um deles procura o alvo. Quem está do lado de dentro se sente prisioneiro. É madrugada no Al-Shifa. Ataques aéreos atingem em cheio o maior hospital de Gaza. As pessoas dormem. Uma forte explosão. Dentro do hospital, o fogo se alastra rapidamente. No estacionamento, um carro completamente destruído. Pessoas estavam dentro dele. Vários mortos. Dezenas de pacientes gravemente feridos. O contraste entre morte e vida. Em uma das alas do Al-Shifa estão os filhos da guerra. São bebês prematuros que nasceram durante o confronto entre Israel e o Hamas. Eles precisam de cuidados intensivos. A situação é muito difícil. 7 ventiladores não estão funcionando. São suspiros ofegantes, de vidas recentes, que não conseguem dimensionar a tragédia lá fora. Os próximos dias poderão ser ainda mais críticos. As crianças que se recuperaram não podem receber a alta. Não sabemos onde estão seus pais. Além de recém-nascidos, crianças feridas da guerra também são atendidas aqui. Uma rotina sem pausas. Assim tem sido o último mês. Não vejo minha família desde o início dos ataques. Espero continuar trabalhando até o último suspiro. Aqui estão várias incubadoras. 65 no total. 65 histórias. Um gesto de carinho e proteção. A compaixão fala mais alto. Você vai ver também. Mesmo sem previsão de saída de Gaza, governo já tem plano para acolher repatriados aqui no Brasil. Nossos enviados especiais mostram cidade abandonada pela população com medo do terrorismo. Médico investigado por morte de paciente é suspeito de assédio sexual de outras mulheres. Empresários e trabalhadores esperam sanção presidencial da desoneração da folha de pagamento dos setores que mais empregam no país. Na série especial, como a experiência dos militares brasileiros na Amazônia ajuda no combate aos rebeldes do Congo. Oferecimento: Bradesco. Empréstimo na hora em 3 cliques é fácil. O número de mortos no conflito entre Israel e Hamas já passa de 12.400. Enquanto o grupo terrorista afirma que hospitais foram alvos de ataque, os israelenses alegam que não atacam civis e que os extremistas usam as instalações como escudo. A faixa de Gaza registrou mais uma noite de bombardeios intensos. O Hamas diz que Israel atacou 3 hospitais nesta sexta-feira, inclusive um local onde civis estão abrigados. O governo israelense confirmou atividades militares perto de um complexo hospitalar, que seria usado como um centro de operações do grupo terrorista. O Hamas nega. Testemunhas registraram um desses ataques, aparentemente feito com um drone. Os bombardeios obrigaram milhares de pessoas a deixar a área próxima ao hospital. Israel anunciou um corredor humanitário de 6 horas para a fuga da população do norte para o sul do território, das 10 da manhã às 4 da tarde pelo horário local. Mas, de acordo com autoridades de Gaza, que é controlada pelo Hamas, mais 3 mortes foram registradas nesse caminho.
Em mais de um mês de conflito, já são mais de 12.400 mortos. Hoje, o governo de Israel reduziu de 1.400 para 1.200 o número de israelenses que morreram nos ataques do Hamas. Com a identificação das vítimas, 200 corpos são de terroristas que morreram em Israel. O secretário de Estado americano Antony Blinken fez uma das críticas mais diretas ao conflito, apesar de sempre demonstrar apoio aos israelenses. É preciso fazer muito mais para proteger os civis e garantir que a assistência humanitária chegue até eles. Muitos palestinos foram mortos, afirmou o chefe da diplomacia americana durante uma viagem à Índia. Os Estados Unidos defendem que Israel pare temporariamente os ataques para que a população seja retirada em segurança. A medida já foi descartada pelo primeiro-ministro israelense. Benjamin Netanyahu nega qualquer trégua enquanto os mais de 240 reféns do Hamas não forem libertados. Hoje, o premier prometeu melhorar as condições das famílias que moram perto da fronteira com a faixa de Gaza, onde estava a maioria dos sequestrados. Uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira revela que 4 entre 10 israelenses afirmam que as negociações para a libertação dos sequestrados devem existir, mas que os bombardeios contra o grupo terrorista Hamas não podem parar. A polícia de São Paulo prendeu hoje na Baixada Santista um dos suspeitos de participação no esquema de lavagem de dinheiro da maior facção criminosa do estado. Foram 6 meses de investigação para que a polícia reunisse as provas necessárias para pedir a prisão temporária do suspeito. Edmar da Silva Alves, de 35 anos, vivia neste apartamento, num condomínio de alto padrão em Praia Grande, litoral sul de São Paulo. No local, os agentes encontraram dinheiro, carros de luxo e muitas joias. Algumas avaliadas em mais de R$300 mil. 7 celulares também foram apreendidos. Segundo os investigadores, o suspeito seria integrante da maior facção de São Paulo e um dos responsáveis pela lavagem de dinheiro do grupo criminoso na região da Baixada Santista. A compra e venda de joias e artigos de luxo é uma das estratégias do crime organizado para lavar o dinheiro do tráfico, sem deixar rastros. São peças que conseguem facilmente quebrar o rastreio. Então, por conta disso, é uma praxe já na lavagem de dinheiro, você encontrar ou veículos, como era o caso aqui, e também joias. O que nos chamou a atenção foi valores estratosféricos, né? 5 pessoas foram presas no Rio de Janeiro numa operação que investiga fraudes na compra de respiradores mecânicos durante a pandemia. Além do preço acima do valor de mercado, 4 dos equipamentos estavam quebrados. 7 mandados de prisão foram expedidos pela Justiça. Um deles contra o empresário Nielcey Souza de Melo, que é suspeito de participar do esquema que superfaturou a compra de 9 respiradores mecânicos durante a pandemia da Covid-19 em 2020. Os equipamentos foram comprados com recursos destinados pela Assembleia Legislativa do Rio ao município de Carmo, na região serrana do estado. R$1 milhão foram liberados para a compra. R$99 mil cada um. Ocorre que a gente fiscalizou. Depois, esses respiradores estavam alguns quebrados, alguns inoperantes e todos eram usados, não tinha nenhum novo. Uma breve pesquisa de mercado, o valor mais ou menos médio de um respirador daquele novo era 40 mil. O ex-prefeito de Carmo, Paulo César Ladeira, que está em prisão domiciliar por conta de uma outra investigação, foi alvo de um mandado de busca e apreensão. Um assessor parlamentar também foi preso na ação do Ministério Público Estadual e da Polícia Civil. Segundo a investigação, ele teria sido o intermediador entre a empresa e a prefeitura envolvida na fraude. Na época, atuava como assessor da presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Rui Tomé de Souza Aguiar trabalha no gabinete do deputado estadual Andrezinho Ceciliano, do Partido dos Trabalhadores. Pela manhã, ele foi exonerado do cargo. Ele atuava como se fosse quase como um agente comercial, um representante comercial dessas empresas perante os prefeitos. Mais de R$30 mil, joias e carros foram apreendidos na operação de hoje.
Os suspeitos vão responder por corrupção ativa e passiva, desvio de dinheiro público, contratação direta e ilegal, fraude em contratos de licitação e lavagem de dinheiro. As defesas dos investigados não foram localizadas. Um avião com 420 quilos de pasta base de cocaína invadiu a fazenda do cantor Leonardo, em Jussara, Goiás. Funcionários chamaram a polícia e houve confronto com os criminosos. 2 suspeitos morreram e um terceiro fugiu. A assessoria do cantor informou que ele não estava no local. A dona de um restaurante foi presa suspeita de tentar matar um cliente com trufas de chocolate envenenadas. Segundo as investigações, Tatiane de Souza Porto tinha uma dívida de R$3.000 com a vítima. Uma perícia foi feita nos doces e identificou uma substância tóxica. O cliente e o filho dele, que comeram o produto, foram hospitalizados e já tiveram alta. Foram encontradas hoje 4 crianças com idade entre 5 e 9 anos que ficaram 12 horas perdidas numa região de mata em Porto Alegre. Elas disseram aos bombeiros que se perderam numa trilha ao sair para brincar. Ninguém ficou ferido. A alta dos preços das passagens aéreas puxou a inflação de outubro. De acordo com o IBGE, a variação no mês foi de 0,24% no IPCA, que é o indicador oficial da inflação no país. Só as passagens aéreas acumularam alta de mais de 23% em comparação com setembro. Em 12 meses, a inflação acumulada é de 4,82%, que é bem acima da meta de inflação definida pelo Banco Central para 2023 e perto do teto, que é de 5%. Para saber mais notícias de economia, acesse r7.com. Empresários e trabalhadores esperam que o presidente Lula sancione o projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento. O texto já foi aprovado no Congresso Nacional. Associações, entidades de classe e sindicatos calculam que sem a desoneração, 1 milhão de pessoas podem perder o emprego. A desoneração da folha de pagamento impacta diretamente segmentos como o da construção civil, indústria, serviços e transportes. Somando, os 17 setores empregam mais de 9 milhões de trabalhadores. A medida permite substituir a contribuição previdenciária de 20% por uma alíquota de 1% a 4,5% sobre a receita bruta da empresa. Essa empresa de telemarketing no último ano contratou cerca de 3.600 pessoas em todo o Brasil. E ela não está sozinha. De acordo com o Ministério do Trabalho, entre 2018 e 2022, os setores incluídos na desoneração da folha de pagamento foram os que mais criaram empregos no país. Cerca de 1.200.000 postos de trabalho. Já as áreas que ficaram de fora da desoneração abriram um pouco mais de 400.000 vagas. A desoneração está em vigor desde 2011 e permite ao empresário pagar menos tributos, liberando recursos para investimentos e contratações. A desoneração, ela significa uma certeza de maiores investimentos, uma certeza de qualificação e de empregabilidade. Ela é muito importante para todos os setores e principalmente para o nosso setor de call center e infraestrutura de telecomunicações. Cenário que pode mudar radicalmente caso o projeto não seja sancionado pelo presidente da República. Isso vai resultar, com certeza, a perda da desoneração, numa perda de empregos e também em quebra de empresas. A medida já havia sido prorrogada em 2021 pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E, em análise no Supremo Tribunal Federal, o ex-ministro Ricardo Lewandowski avaliou que o texto da desoneração é constitucional, ou seja, está de acordo com o que prevê a lei brasileira. A desoneração sobre a folha é constitucional. É um benefício fiscal que visa ajudar a economia do país. O projeto que prorroga a medida já foi aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. O texto agrada tanto a empresários quanto aos trabalhadores. Para nós, a desoneração significa manutenção de emprego, significa acordos no sentido de não trocar máquinas
por homens, ou homens por máquinas, melhor dizendo, o que tem ocorrido muito pela tecnologia que está avançada, e significa igualdade de oportunidade, porque são aqueles setores que têm muitas mulheres também. Para este advogado especialista em impostos, os tributos devem ser pagos levando em conta a receita e não as despesas das empresas. O certo, o correto para o desenvolvimento econômico e social de um país é você tributar a receita, tributar em especial o lucro da empresa, porque são empresas que estão ganhando, são empresas que estão tendo capacidade econômica, capacidade contributiva e assim elas estão contribuindo para o país, para a manutenção do Estado. Para o jurista, como a maioria das grandes empresas trabalha com planejamento orçamentário, é fundamental que a prorrogação da desoneração seja feita o quanto antes. As empresas elas precisam se organizar para o ano que vem. Elas já sabem mais ou menos que áreas vão atuar, quais os contratos têm possibilidade de fechar. Já sabendo como funcionará a desoneração da folha o ano que vem, elas conseguem visualizar qual será o custo fixo que elas terão para gerar novos empregos. Eu tenho convicção que o governo irá sancionar essa pauta. Aliás, a desoneração é uma pauta do governo e uma pauta sempre foi dos partidos que apoiam o governo. O presidente Lula, sensível a um país de inclusão, de emprego e de trabalho decente, vai sancionar. Novas imagens do caso de um motorista de aplicativo baleado por um policial militar em Belo Horizonte contradizem as versões apresentadas no boletim de ocorrência. A gravação foi feita dentro de uma base da Guarda Municipal no dia 30 de setembro. As novas imagens foram divulgadas agora e mostram o momento em que o guarda municipal tenta impedir a entrada do motorista na base da GCM. O homem é perseguido por um policial militar armado. O PM dá uma coronhada na cabeça da vítima e a arma dispara. O policial tira o capacete e observa o homem ferido. A vítima, Bruno Adão Gomes da Silva, de 33 anos, perdeu a visão do olho direito após o tiro. Segundo a defesa de Bruno, as imagens contradizem o que o militar e o guarda municipal disseram no boletim de ocorrência. Há ali um crime ou de prevaricação ou mesmo de falso testemunho, tendo em vista que as imagens desmentem os relatos que foram feitos no auto de prisão em flagrante. A confusão entre o motorista e o PM Aldir Gonçalves Ramis foi no dia 30 de setembro e começou com uma briga de trânsito. Este outro vídeo é do momento em que o policial bate no carro da vítima. Do lado de fora do veículo, os dois brigam. Aldir saca a arma. Bruno consegue pegá-la e a joga para longe. Foi depois disso que ele correu em direção à base da GCM, onde acabou baleado. O policial militar está preso preventivamente num quartel. Na época do crime, ele foi autuado em flagrante por lesão corporal grave. A pedido do Ministério Público, a Justiça determinou que o processo fosse encaminhado para uma das varas do Tribunal Militar de Belo Horizonte, responsáveis por julgar casos de tentativa de homicídio. A defesa do motorista de aplicativo ainda deve acionar a Justiça sobre as versões dadas pelo policial militar e, principalmente, pelo guarda municipal. Depois da divulgação das novas imagens, a Polícia Militar de Minas Gerais informou que o policial segue preso e à disposição da Justiça. Já a Corregedoria da Guarda Municipal da capital mineira disse que já havia instaurado procedimento disciplinar para apurar a conduta do agente. O acesso à passarela próxima às quedas das Cataratas do Iguaçu, no Paraná, voltou a ser fechado. A medida foi tomada após nova alta na vazão, que está 5 vezes acima da média. A passagem havia sido reaberta para visitação ontem, depois de 10 dias fechada pelo mesmo motivo. A cheia histórica foi gerada pelas fortes chuvas que atingiram o estado. O parque e as demais passarelas do circuito seguem abertos para visitação. Nesta sexta-feira à tarde, a frente fria trouxe umidade para São Paulo e Rio de Janeiro e aliviou um pouco o calorão. Vamos saber com a Lidiane Sayuri se tem alerta de calor e se está mantido para esse final de semana. Oi, Lid, boa noite. Como é que vai ser? Vem calorão por aí? Vem, alerta super mantido. Cris, boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos. A trégua foi bem rápida. Amanhã mesmo os termômetros sobem. Atenção para temperaturas acima dos 40 graus no centro-oeste, em boa parte do sudeste e no interior do nordeste.
Isso é efeito de um bloqueio atmosférico que segura as nuvens de chuva sobre a região sul do Brasil. Neste sábado, o tempo fica firme entre o Paraná e o Ceará. No litoral do Nordeste e no Norte, previsão de pancadas isoladas. 5 capitais podem apresentar calor extremo e bater recorde de temperatura do ano. Neste sábado, Campo Grande pode registrar até 39 graus, quando o esperado para esta época são 30,4 graus. No domingo, Curitiba, São Paulo, Vitória e Rio de Janeiro seguem fervendo. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, uma nova frente fria provoca tempestades com risco de transtornos. Em Porto Alegre, o sábado começa com 20 graus e à tarde faz até 30. No Rio de Janeiro, máxima de 36. Em Cuiabá, 42. Em Aracaju e em Fortaleza, 32 e até 35 em Rio Branco. No Tempo Delivery, nós temos o pedido do Geraldo, que é de Salvador, Bahia, Lidy. Vamos lá. Geraldo, boa noite. Olha, aproveite a praia neste fim de semana com muito sol e chuva leve à tarde e à noite. No sábado e no domingo, máxima de 31 graus. Na segunda, nada de chuva, que faz até 30. O Gustavo é de Fernando Prestes, interior de São Paulo. Vamos para lá. Oi, Gustavo, tudo bem? Boa noite. Cuidado com o calor nos próximos dias. No fim de semana, tempo muito seco e alto risco de insolação. Na segunda-feira, tem chance de temporais isolados. No sábado, máxima de 38. No domingo e na segunda, olha só, até 40. Mande também seu pedido pelas redes sociais. Basta utilizar a hashtag #VocêNoJR. Cris, Celso. Bom fim de semana, Lidy. Igualmente. Valeu, Lidy. A Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos aprovou a primeira vacina do mundo contra a chikungunya. O imunizante, desenvolvido por uma empresa de biotecnologia franco-austríaca, é uma parceria com o Instituto Butantan e deve chegar ao mercado no início do ano que vem. A vacina vai ser aplicada em dose única e está liberada para pessoas com mais de 18 anos. A chikungunya é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo da dengue, e pode levar à morte. No Brasil, mais de 1 milhão de casos da doença já foram registrados este ano. Mais de 900 pacientes morreram. Veja a seguir. Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, diz não ter planos para governar Gaza após o fim da guerra. O governo brasileiro tem plano pronto para acolher repatriados da faixa de Gaza. Na série especial, vamos mostrar como militares brasileiros treinam tropas estrangeiras aqui no Congo. A equipe do Jornal da Record chegou hoje a uma cidade israelense devastada pela guerra. 35 mil moradores deixaram a região depois de seguidos bombardeios vindos da faixa de Gaza. As ruas vazias enganam, não significam tranquilidade. Agora, todos os dias o silêncio é interrompido. Ao sul de Israel, Sderot se transformou numa cidade fantasma. Ruas, calçadas e prédios sem ninguém. Os únicos que continuam na região são os soldados do exército. 35 mil habitantes fugiram no começo da guerra. Nós estamos a menos de 1 quilômetro da faixa de Gaza. Sderot é a cidade mais próxima do território dominado pelo Hamas. Aqui dá para ver as marcas de um foguete que caiu há poucos dias. Além da destruição do asfalto, dá para ver que o ponto de ônibus também foi atingido. Estilhaços por toda parte. A orientação do Exército é muito clara. Se as sirenes tocarem, nós temos 15 segundos para correr até aquele abrigo. Este taxista morava na cidade. Ele se mudou com a família para um hotel na região do Mar Morto. Hoje resolveu ir rapidamente em casa só para buscar algumas roupas. É muito triste ver a cidade vazia. Infelizmente, enfrentamos esse perigo de ataques há muitos anos, lamentou Shlomi. Desde que o Hamas passou a governar a faixa de Gaza em 2007, a cidade israelense de Sderot virou alvo de foguetes. Os abrigos antiaéreos estão por toda parte, até no parque público, ao lado dos brinquedos das crianças.
Aqui estão apenas 3% das armas usadas pelo Hamas no dia 7 de outubro. Esta é a granada hiperbárica. Depois de ser lançada, ela explode em apenas 1 segundo. E mais do que isso, é capaz de aumentar a temperatura do ambiente em até 3.000 graus. O exército israelense diz que muitas delas foram lançadas nas casas das famílias. Tudo vira cinza, é desumano. Nós até trouxemos arqueólogos para nos ajudar a identificar as pessoas no meio das cinzas, diz este militar israelense. A família da soldado Ronnie Shell, de 19 anos, recebeu hoje a notícia de que o corpo dela foi identificado. It's probably a wishful thinking, but we really believed in it and we were so hopeful. Stay strong. I'm strong. You stay strong. Mesmo devastada pela confirmação da morte da sobrinha, Tair fez um apelo emocionado para que os israelenses sequestrados sejam resgatados ou liberados. All in hands of Hamas and Jihad Islamic. Our people are now safe in their hands. Don't be fooled. Em entrevista a uma TV americana, o primeiro-ministro de Israel disse que não tem planos para governar Gaza após o conflito. Segundo Benjamin Netanyahu, o objetivo é acabar com o Hamas, retirar os radicais e desmilitarizar o território. O primeiro-ministro disse também que quer ver Gaza reconstruída para os palestinos. No início da semana, Netanyahu havia declarado que Israel vai ser responsável pela segurança de Gaza por tempo indefinido. Em Brasília, o governo federal planejou uma operação de acolhimento para os brasileiros e familiares que aguardam autorização para deixar a faixa de Gaza. O ministro das Relações Exteriores disse que a situação no território impede a definição de uma data exata para a saída. Mauro Vieira declarou nesta sexta-feira, no Palácio do Planalto, que o governo brasileiro mantém as negociações diplomáticas para a retirada dos brasileiros e familiares da zona de guerra, mas que ainda não é possível definir um dia certo para isso acontecer. A situação em Gaza não me permite dizer se será hoje, ou amanhã ou quando. É uma região conflagrada e são inúmeras as questões que dificultam a abertura. Mas o governo brasileiro tem mantido, e eu pessoalmente, os encontros com as autoridades constituídas dos países envolvidos, contatos de mais alto nível, sempre examinando a possibilidade da libertação dos brasileiros no menor prazo possível, junto com os nacionais de outros países que estão na lista. Israel anunciou os nomes de 34 brasileiros e familiares que agora esperam a autorização do governo do Egito para cruzar a fronteira. Apesar de não haver um dia exato para que os brasileiros deixem a região de guerra, o governo federal se mobilizou para recebê-los. O Ministério da Justiça será responsável por coordenar a operação, que envolve também os Ministérios da Saúde, do Desenvolvimento Social e a Polícia Federal. E o presidente Lula já manifestou o desejo de receber o grupo na base aérea de Brasília. Nós faremos uma recepção na base aérea de Brasília, que vai contar com o Ministério da Saúde, um atendimento médico, um atendimento psicológico, de assistentes sociais. A Polícia Federal vai fazer toda a parte de regularização migratória necessária, até a obtenção de documentos, eventualmente, que nós vamos precisar. Os repatriados vão passar 2 dias em um alojamento da Força Aérea em Brasília e depois serão levados para cidades onde possuem parentes. Segundo o Ministério da Justiça, metade deles não tem onde ficar. Esse grupo vai ser encaminhado para um local que já acolheu refugiados no interior de São Paulo. Depois de uma semana com vitórias nas votações da pauta econômica do governo no Congresso Nacional, o presidente Lula deve focar agora em uma decisão envolvendo a meta fiscal. Hoje o dia foi de reunião entre Lula e os ministros da área social do governo. Quero fazer uma última reunião de avaliação de todas as coisas que nós fizemos antes do Natal. Portanto, não marquem viagem antes de saber
a data da reunião em que a gente vai discutir o ano de 2023, o ano de 2024. Na reunião, os ministros prestaram contas desses primeiros 11 meses de governo. Fizemos um balanço, inclusive, da execução orçamentária. Nós vamos intensificar com o ministro Padilha, com os líderes do governo, essa semana reuniões para haver esse afunilamento e, quem sabe, torcer, rezar e convencer de que haja esse fluxo dessas emendas para essas áreas, eu diria, estruturais, saúde, educação, infraestrutura, para que a gente, de fato, consiga atender mais prefeitos e prefeitas. Apesar do feriado na quarta-feira que vem, o presidente Lula terá várias tarefas a cumprir. Na pauta econômica, Lula precisa bater o martelo se vai ou não manter a meta de déficit zero, defendida pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A própria equipe econômica já admite que vai perder essa briga em algum momento. Resta saber quando. Na queda de braço, Haddad defende que o Congresso aprove este ano a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com previsão de zerar as contas públicas e, em março do ano que vem, modificaria a previsão para um déficit de 0,5% através de um projeto de lei. Outro assunto que deve ser resolvido na semana que vem, aqui no Palácio do Planalto, é a indicação para a Procuradoria-Geral da República. Desde que o antigo PGR, Augusto Aras, deixou o cargo, o posto está sendo ocupado temporariamente pela subprocuradora Eliseta Ramos. Agora, o alerta do Planalto se acendeu depois que Eliseta teria começado a fazer mudanças na instituição, acomodando procuradores lavajatistas em novos postos de trabalho. Lula se encontrou com o ministro Flávio Dino para discutir o assunto. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, também já foi consultado. Semana passada, o presidente conversou com o subprocurador Aurélio Rios e na próxima semana vai falar com o Luiz Augusto Santos Lima. Mas os favoritos ainda são Carlos Bigonha e Paulo Gonet. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, defendeu hoje a regulação das plataformas digitais. Carmen Lúcia classificou como escravismo digital as chamadas bolhas de informações criadas pelas redes sociais. A ministra do STF defendeu a regulação das plataformas digitais no país. Ela fez uma comparação com o surgimento dos automóveis para ilustrar a necessidade das Big Techs terem regras específicas. Construímos estradas, construímos o direito, ninguém duvida que tenho sim toda a liberdade de locomoção. Mas quando eu estou dirigindo um carro, eu cumpro o Código de Trânsito Brasileiro. E ninguém nunca diz que isso era alguma limitação à minha liberdade plena de locomoção. Segundo Carmen Lúcia, a regulação das empresas não vai prejudicar a liberdade de expressão. Se a expressão está no exercício de liberdade constitucionalmente assegurada, a liberdade que se expressa é legítima. Se a expressão é utilizada como prática criminosa, é certo que não é mais a liberdade legítima. A ministra também criticou as pessoas que acreditam nas informações que recebem no celular sem verificar a autenticidade delas. Para Carmen Lúcia, estamos criando uma sociedade de tiranos. Durante o evento realizado em Brasília, o senador Eduardo Gomes falou sobre o projeto de lei que regula a inteligência artificial. Relator do texto, o senador afirmou que vai apresentar o relatório do que foi discutido na comissão especial sobre o tema ainda este mês. A gente sabe que tem que ser uma lei viva, uma lei que não tire a capacidade de inovação e de investimento, mas que também dê uma certa segurança ou então a clareza para saber que alguns dispositivos legais de controle já estão disponíveis em outra legislação. A Procuradoria-Geral da República defendeu a prorrogação por 60 dias do inquérito que investiga o Google e o Telegram por suposta campanha contra o projeto de lei das fake news. Esse posicionamento foi encaminhado hoje ao Supremo Tribunal Federal. A PGR também se manifestou contra o arquivamento do processo, pedido pela plataforma em julho. O Google afirmou que jamais fez campanha difamatória contra o projeto das fake news. Veja a seguir, médico investigado por morte de paciente em Minas Gerais é suspeito de abusar sexualmente de 2 mulheres. Para combater rebeldes em áreas de selva no Congo, tropas da ONU aprendem técnicas com militares brasileiros.
O presidente Lula nomeou hoje 3 ministros para o Superior Tribunal de Justiça. A advogada Daniela Rodrigues Teixeira, a única mulher que constava na lista de candidatos da OAB, e os desembargadores José Afrânio Vilela e Teodoro Silva Santos. As nomeações foram publicadas no Diário Oficial da União. Flamengo e Fluminense renovaram a administração do Maracanã. O último edital sofreu duras críticas de outros interessados que afirmam que o texto beneficiava a dupla Fla-Flu. Rivais no campo e sócios fora dele. Flamengo e Fluminense anunciaram que vão estender a gestão do Maracanã por mais um ano. Os dois clubes agora têm até o fim de 2024 para administrar um dos estádios mais famosos do mundo. O Vasco, por exemplo, criticou o processo licitatório e abandonou a disputa pela gestão provisória, abrindo espaço para a dupla Fla-Flu. A polêmica ainda vai adiante. O que está em jogo agora é a próxima licitação, que vai dar ao futuro vencedor o direito de administrar o Maracanã por 20 anos a partir de 2025. A Associação Brasileira de Combate à Falsificação pediu a impugnação do edital, por entender que não há igualdade de condições entre os interessados em gerir o estádio. Deve haver isonomia de tratamento, igualdade de condições, porque esses são princípios básicos na concessão de um equipamento público ou num edital de licitação feito por qualquer esfera de governo. Para o diretor da associação, a licitação foi direcionada, porque exclui do Maracanã as sociedades anônimas do futebol, conhecidas como SAFs, e empresas administradoras de arenas multiuso com sede fora do estado. Para ele, o edital também tem outros problemas. Eles privilegiam o critério técnico em detrimento da proposta financeira, quando na lei de licitações é óbvio que o principal é ter a proposta financeira e o melhor plano de negócio para poder ter concedido aquele bem público para a exploração. O governo do Rio garante que a licitação do complexo do Maracanã tem como base estudos técnicos para que haja equilíbrio econômico, como em qualquer contrato público. Um médico cardiologista de Minas Gerais é suspeito de abusar sexualmente de 2 pacientes. Ele também é investigado pela morte de uma mulher durante a retirada de um DIU, um método contraceptivo. Esta mulher, que prefere não ser identificada, alega que em setembro deste ano foi à clínica particular onde trabalha o médico suspeito para fazer uma avaliação cirúrgica. Ela diz que estranhou quando o cardiologista sugeriu que ela fosse submetida também a exames ginecológicos. Segundo ela, os dois ficaram sozinhos na sala e o abuso teria acontecido. Eu só tremia. Parece que meu corpo paralisou. Ao saber que a paciente havia procurado a polícia, Roberto Márcio Martins de Oliveira mandou uma mensagem de áudio para o celular dela. Quer continuar, nós vamos até o final, aí quem tiver mais, quem pode mais, chora menos. No áudio que ele mandou, ele falou, você vai ter que provar, porque você não tem prova, eu não fiz o exame em você. O médico também é investigado pela morte de Jéssica Vieira, de 32 anos. Ela morreu no último sábado ao ir até o consultório para a retirada de um DIU, dispositivo colocado no útero como método contraceptivo. Os pais, que já desconfiavam do procedimento ginecológico feito por um cardiologista, cobram explicações. E ele arrancou de nós, ele não matou, não foi só ela não, ele matou o pai, a mãe, o marido e o filhinho dela. Nós estamos de pé para nós poder procurar a justiça para nossa filha. Hoje, mais uma mulher procurou a delegacia para denunciar o suspeito. Ela não quis gravar a entrevista, mas disse que foi até a clínica para uma avaliação cardiológica. Logo na primeira consulta, o médico teria tocado as partes íntimas dela. Sugeriu exames de ginecologia, mas a paciente não aceitou. O suspeito chegou à delegacia no meio da tarde e foi interrogado por 4 horas. O médico Roberto Oliveira ainda presta depoimento. Ele está acompanhado dos advogados que ainda não se manifestaram sobre as denúncias. A Casa Branca anunciou hoje que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente da China, Xi Jinping, vão se reunir na próxima quarta-feira.
O encontro vai acontecer na Baía de São Francisco, na Califórnia, em paralelo à cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico. O evento reúne 21 países e promove o livre comércio entre as nações integrantes do grupo. Congo, um país sem paz. Durante 25 anos em missão, os brasileiros tiveram um importante papel na Força de Pacificação da ONU, formada por dezenas de países. No último episódio da nossa série especial, a equipe do Jornal da Record acompanha o treinamento de selva, liderado pelos militares daqui, nas florestas de lá. Um legado valioso no longo processo de reconstrução do país. A reportagem é de André Tal, Tiago Oliveira e Cristiano Gonçalves. Movimentar a máquina militar em uma missão de paz é um processo complexo e desafiador. Em países onde os conflitos se arrastam por décadas, a operação é realizada em várias frentes e tem um custo gigantesco. Na República Democrática do Congo, as Nações Unidas gastam o equivalente a 5 bilhões e meio de reais por ano para manter as tropas de pacificação. Os 12.600 militares de mais de 50 países têm um chefe e ele é brasileiro. O general Otávio Miranda Filho é o chamado Force Commander da missão de paz da ONU no Congo. Que marca. Aqui eu não sou o Miranda Filho. Aqui eu sou o Brasil. Eu não posso falhar. Se eu falhar, é o meu país que está falhando. Então, o peso sobre os meus ombros, acredite, não é pequeno. Quem ocupa essa posição se desloca por terra e ar para acompanhar o trabalho das tropas. A gente vê aqui que o general Miranda Filho faz questão de visitar todas as bases da região, não só para estar atento e a par do que acontece com as tropas no campo, mas principalmente para mostrar respeito e elevar o moral dos soldados e oficiais que deixaram suas famílias nos países de origem para servir aqui na missão da ONU na República Democrática do Congo. Depois de 25 anos, as tropas das Nações Unidas se preparam para deixar o país. No atual momento político que nós estamos vivendo aqui no Congo, a decisão tomada pela liderança do país foi de que é tempo do próprio país assumir a responsabilidade pela proteção da sua população. No total, 26 integrantes das Forças Armadas Brasileiras estão em operação no Congo. Entre eles, um grupo de elite. A experiência dos militares brasileiros na Amazônia se mostra valiosa aqui no Congo, onde muitas vezes o combate com os rebeldes acontece em áreas assim, de mata fechada. Por isso, as tropas do mundo todo que fazem parte da missão da ONU, antes de entrar em ação, passam por um treinamento com a equipe brasileira de guerra na selva. No treinamento, o tenente-coronel brasileiro orienta um esquadrão do Quênia a se deslocar numa área de selva. Os homens avançam em silêncio, seguem as coordenadas e mantêm a formação até simular um encontro com os inimigos. Toda vez que eles têm contato com o inimigo, eles podem adotar duas posturas, dependendo da situação. Uma postura ofensiva ou uma postura defensiva. Nesse caso, ele vai adotar uma postura defensiva. E eles têm que estar preparados para esse tipo de situação. Saber exatamente o que vão fazer, né, de acordo com a situação tática que eles estiverem enquadrados. A floresta tropical daqui é a segunda maior do mundo, cobrindo quase 2 milhões de quilômetros quadrados e se estende por um total de 6 países. O curso brasileiro de guerra na selva foi um pedido da ONU para acabar com a vantagem de grupos rebeldes que atuam no país. Como essas milícias conhecem o ambiente e sabem se deslocar na área, elas surpreendiam as tropas estrangeiras em emboscadas na mata fechada. Por que na selva é diferente? Porque na selva as distâncias são diferentes, o ambiente operacional é diferente. O ambiente ele é mais propício para o inimigo, né, se esconder e usar esse terreno em seu favor. A equipe brasileira, formada por 13 militares treinados na Amazônia, já deu curso para 2.500 homens de diferentes países aqui no Congo.
Tudo começa na sala de aula e depois vem a prática. Nós procuramos utilizar a doutrina militar que eles já possuem, adaptá-las para que eles possam desempenhá-las com uma maior eficiência dentro do ambiente operacional de selva. Na torre de concreto, eles aprendem a técnica de descida em corda rápida. Soldados de 5 países da África e da Ásia aprendem com os brasileiros. Agora vai começar a parte do treinamento que simula uma situação bem próxima do combate real. E a gente também vai embarcar, a gente vai mostrar desse de perto. Vamos lá. O voo não é nada tranquilo. O helicóptero faz manobras táticas arriscadas e quando se aproxima do alvo, todos começam a descer. É pura ação e adrenalina. Muito importante que o soldado desça uma corda rapidamente. A ideia é que o helicóptero fique parado o menor tempo possível. Isso porque numa situação real de combate, os soldados podem ser alvejados e a própria aeronave exposta ao ataque dos inimigos. É comum quando o helicóptero se aproxima ali a baixa altitude, né, um armamento pessoal, um fuzil, ele é capaz de alvejar uma aeronave a baixa altitude. Por isso que ele faz essa aproximação do ponto rápido e se utilizando ali de manobras. A gente chama de voo tático. O maior orgulho dessa tropa de elite brasileira é saber que, ao ensinar as técnicas de guerra na selva, eles podem salvar a vida de militares estrangeiros que combatem os rebeldes do Congo em condições adversas. Mais do que isso, contribuem para a construção de caminhos em busca da paz. A principal demanda deles é sobreviver. Eles não têm água, eles não têm comida suficiente. Num país assolado por miséria e por doenças agravadas pelos anos de guerra, a missão traz a esperança de dias melhores. Os brasileiros são muito bem recebidos aqui. Quando a gente chega nos lugares, eles veem a nossa bandeira, eles sorriem, eles nos acolhem. Além de garantir a segurança, né, dos pequenos, a gente também tem dado uma esperança de um futuro melhor, né? É uma oportunidade de vida, é uma oportunidade pessoal de estar aqui e poder contribuir com a paz mundial. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com um episódio especial da série Reis, o Templo de Salomão. E logo depois de Quando Chama o Coração, tem A Fazenda. Não perca! Record 70 anos, tem a sua cara. Boa noite. Bom fim de semana para você.